Iniciando a gravação, hoje é dia 30/10, eu tô aqui com os alunos do terceiro ano A e B e a gente está resolvendo questões do Enem. Vamos lá. Estamos na tela? Sim. Ok. Então, o que vocês acham que é essa aqui? Preciso de 3 pessoas respondendo para eu clicar. Senão eu tô resolvendo sozinha. Letra C. Quem mais? Quem falou? Eu falei, Dri, Isabela. Qual, Isa? Falei C também. Mais um. Eu falei, Li. Sim, mas são 3. Isa, Heloísa, mais um. Nem que for no chute. Alguém fala alguma letra aí? Letra C. Tudo bem. Correto, letra C. Tudo bem. Nem precisa ver resolução, né? Não. E aí, a gente continua só no Enem? O que vocês acham? Vamos pro Enem, né? O negócio é Enem, vamos no Enem. Isso nos mostra o quê? Que a origem da vida não é explorada. Tá vendo aqui, gente? Uhum. Vocês querem escolher alguma outra faculdade aqui? FUVEST? Unicamp? Pode ser da FUVEST. Sim. Só mais um, tá? E depois a gente pula para outro. Luiz Pasteur realizou experimentos pioneiros em microbiologia. Para tornar estéril o meio de cultura, o qual poderia estar contaminado com agentes causadores de doenças, Pasteur mergulhava o recipiente que continha em um banho de água aquecida à ebulição, e a qual adicionava cloreto de sódio. Com a adição do cloreto de sódio, a temperatura de ebulição da água do banho... Com a adição de cloreto de sódio, a temperatura de ebulição da água do banho com relação à água pura era maior ou menor. O aquecimento do meio de cultura provocava taranã. Então, as lacunas podem ser corretamente preenchidas. Vocês conseguiram entender? Ele colocava cloreto de sódio na água do banho. Era água com sal no banho, não dentro do recipiente, tá? Porque se ele colocasse a sal dentro do recipiente, obviamente já ia estar conservando também, né? Mas não era essa a intenção. A intenção era só o caldo nutritivo ser conservado inato, né? Da forma que é. Então, vocês acham que quando coloca sal na água, a temperatura fica maior ou menor? Maior. 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 Tanto que pra gente... Dica de cozinha, quem vai cozinhar, quando vamos supor que vai fazer macarrão, alguma coisa do tipo que vai ferver aquele alimento que você pode já imergi-lo na água fervendo, você já põe o sal na água porque ferve mais rápido, tá? Então, quando a gente já coloca o sal na água, a água vai ferver mais rápido do que se você não tivesse colocado o sal ainda. Então, é maior. B não é, C não é e E não é. Então, maior. Então, é A ou D. E aí, o aquecimento do meio de cultura provocava desnaturação das bactérias da proteína presente ou rompimento da membrana celular do vírus. A desnaturação. Então, porque o que tinha lá não era só vírus, a gente tinha bactérias, né? Poderia até ter vírus lá, mas o vírus, no caso, só ia se desenvolver nas bactérias, porque o vírus ele precisa ele é parasita celular obrigatório, ele precisa de uma célula para se desenvolver. Então a gente tem que falar aqui de bactérias, né? Também acho que é a A. Bora lá? Resposta correta.
Vamos mudar para outro tema? Essa aqui tá facinho, né? Origem da vida tá facinho. Quer mais uma questão de origem da vida? Vamos fazer mais uma e depois troca. Vamos. Peguei qualquer uma, tá? Misericórdia, tinha que ter química aqui. Quanto à origem da vida na Terra, avalie as asserções que seguem em relação às propostas entre elas. 1. Na teoria de origem da fotossíntese, A. Equação 1. C6, 6 gás carbônicos mais 12. Opa! H2S, o que é? Isso aqui é enxofre, ácido. Alguém lembra que é ácido, o que é esse? Se fosse SO4, seria sulfuro. Pro, Ah, tem como você aceitar a Giga que tá no lobby? claro, amor. Eu não ouvi tocar. Obrigada, obrigada, Evelyn. Bom, aqui não tem água, né? Então, com certeza, vamos ler. A equação 1, energia luminosa, C6H12 mais 6 enxofres mais 6 moléculas de água, C6H12O6. Isso aqui não é a fotossíntese normal. Teve que ser substituída pela equação 12 moléculas de água mais energia luminosa mais um carboneto, oxigênio e água. Por quê? As bactérias fotossintetizantes... Então, isso aqui é quimiossíntese, tá? Não é fotossíntese. Ele estava originando a fotossíntese. Porque isso aqui não é uma equação de fotossíntese. Aqui deveria ter mais 6 moléculas esses 6 aqui tinham que estar junto com esse e ter mais um oxigênio. Então, não é fotossíntese. Então, esse foi substituído porque as bactérias fotossintetizantes, pioneiras na história da Terra, que utilizavam gás carbônico e sulfeto de hidrogênio, pronto, só que a gente já sabe agora que é um sulfeto de hidrogênio, foram capazes de sobreviver e invadir os mares de todos os ambientes úmidos do planeta, ao utilizar água no lugar de sulfeto. As bactérias fotossintetizantes, que eram... Primeiro era quimiossíntese, né? Pioneiras na história da Terra que utilizavam gás carbônico e sulfeto de hidrogênio foram capazes de sobreviver e invadir os mares de todos os ambientes úmidos do planeta ao utilizar água no lugar de sulfeto de hidrogênio, liberando oxigênio e aumentando progressivamente a concentração atmosférica desse elemento. As asserções 1 e 2 são falsas. Eu tô achando que é falso, gente, porque aqui não tem uma glicose, tá vendo? Sim. A asserção 1 é uma proposição falsa. E a 2 é verdadeira. As bactérias... Bom, aqui a gente sabe que tá errado, a equação. As bactérias fotossintetizantes utilizavam gás carbônico e foram capazes de sobreviver e invadir os mares ao utilizar a água no lugar de ácido, liberando oxigênio e aumentando progressivamente. Isso aqui tem lógica, mas não justifica essa. Vocês concordam comigo, não? Sim. Alguém discorda? Vou colocar D porque eu acho a mais correta, tá? A não ser que tenha alguma pegadinha nessa parte 2 aqui, e aí a resposta seria E. E errei. Aperta ali pra ver isso. Ah. A 1 é verdadeira. Então, mas eu não entendi. Aqui deveria ter um oxigênio na glicose, né? Porque senão eu não estou produzindo açúcar. Sim. Só um carboneto? Foi essa aqui? Foi.
Ah, não tem o videozinho para ver a resposta, né? Tenho lá minhas dúvidas aqui, hein, gente? Eu vou até deixar aqui do lado para ver se não foi. Se essa questão não foi. Como é que fala quando a gente revisa? Anulado? É. Vamos ver se a gente acha a resposta dessa questão. Aguenta aí. Eu acho que o único lugar que está resolvido é esse aqui também. Tá comentado? Deixa eu ver. Gente, dá uma olhada aqui. Tá vendo nesse outro lugar? Quanto a origem da vida na Terra vale? É a mesma questão, não é? É. Isso. Ó, aqui falta o oxigênio também. Então tá igualzinho. As bactérias pioneiras da história liberavam. Tá igualzinho, ó. O gabarito aqui é D. Viram? Sim. Faz Será mais que é, sentido, né? né? Será que tá errada aqui a correção? Dá para reportar o erro, geralmente, nesses sites. Não é possível que justo comigo acontece os erros. Oh, beleza, viu? Mas ainda bem que a gente viu que não tá tão errado, né? Eu tava aqui em dúvida, te juro por Deus. Falei, o que que eu não sei agora? Eu já fui conferir questões que eu fiquei em dúvida e também tinha erro. E aí eu reportei pro site, eles arrumaram lá. Vamos lá. Vamos fazer a caridade, né, gente? Para todo mundo que tá estudando, né? Cadê? Não tinha salvo aqui? Tá aqui. Gente, cadê o negócio que eu salvei, pelo amor de Deus?
Alguém tá vendo aqui? Vou de novo lá. Área de trabalho. Aqui. Pronto. Fizemos a caridade do dia, hein? Bora para outra. Tô mais tranquila. Origem da vida, tudo bem. Vamos para evolução? Ok. Vamos. Sim. Enem. Darwin, em viagem às Ilhas Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. O texto aponta que uma ideia comum à teoria da evolução, propostas por Darwin e Lamarck, refere-se à interação entre os organismos e seu ambiente, que é denominada de... Eu acho que essa tinha em alguma coisa do positivo on. Ou era uma questão bem parecida. Que tanto Lamarck aqui fala? O texto aponta que uma ideia comum. O que é comum entre Darwin e Lamarck? Que os organismos eles interagiam em seus ambientes. Então, um tinha que comer mais, né? Selecionar os alimentos, e o outro ele tinha que se adaptar ao lugar que ele estava, para se alimentar, óbvio, né? Então, o que os dois tinham em comum aqui? Variabilidade genética? Não. Recombinação gênica? Não. Porque tanto variabilidade genética, amores, quanto recombinação gênica, elas surgiram somente no neodarwinismo, tá? Porque a ordem, né, de sucessão é Lamarck, Darwin e depois neodarwinismo. O neodarwinismo veio depois da descoberta do DNA, depois de 1950, que a gente conseguiu colocar todas as ideias de Darwin e mostrar que tem recombinações, que tem crossover, que tem variação genética, que tem mutação, tá? A gente conseguiu entender o DNA e o gene. Então, essas duas últimas alternativas, elas são alternativas de neodarwinismo, correto? Tudo bem? Tudo bem. Mutação também, a gente só foi ver mutação depois do neodarwinismo, porque a gente não sabia o que era mutação antes, que o gene mutava, que mudava, tudo bem? Então só pode ser a B e a C. O que vocês acreditam aqui? Se eu colocar a C, eu tô falando só do Darwin. Se eu colocar, não sei, a natureza tá selecionando também, porque se a girafa não comer, ela morre. Eu Porém, acho que a B faz mais a girafa sentido. tinha que se adaptar. E o Darwin também fala que tinha que se adaptar. Eu iria na B. Você também iria na B, Lô? Sim. E você, Gica? E você, Lô? E Eu iria na B porque acho que é o Lamarck que não acredita na mutação. Então, mas não tinha mutação ainda naquela época. Então, tanto a A quanto a D e a E, a gente tira porque isso aí é neodarwinismo. Então, é uma das duas aqui, ó. Vamos na B. Mas tanto faz, né? Vamos ver o que é. Tô bem, crianças. Próximo, mais uma, vai. Pode ser aqui? Vamos nessa. Faz uma da FUVEST. Faço. Vocês viram alguma da FUVEST aqui na página? Pode ser a primeira que aparecer?
Tava bem pertinho da que você clicou. Aqui? Isso. Ai, Jesus, tem gráfico. O gráfico, eu falo ai, Jesus, porque demora mais, né, para eu ler o gráfico. O gráfico mostra uma estimativa do número de espécies marinhas e dos níveis de oxigênio atmosférico desde 550 milhões de anos atrás até os dias de hoje. Nossa! Tanto tempo, né, que passou para fazer um gráfico tão pequeno. Porcentagem de oxigênio, ok. Quantidade de espécies, ok. Milhões de anos até hoje, ok. Tudo bem? Sim. O que a gente consegue perceber logo aqui? Oxigênio atmosférico é a linha pontilhada e número de espécies marinhas é a linha reta, né? A linha escura. Então, o que a gente percebe? Que a partir do que aqui a quantidade de oxigênio só em 450 milhões de anos subiu, depois desceu. Quando subiu aqui, acho que deve ser o quê? Fotossíntese, talvez? Vamos ver a pergunta. Pelo que a gente enxerga aqui, ó, é isso que eu pensei. Subiu, tá vendo aqui a quantidade de oxigênio? Se essa quantidade de oxigênio subiu, é porque a gente tem organismos fazendo fotossíntese, óbvio, né? Ou quimiossíntese. E tá liberando oxigênio para a atmosfera. Como aqui eu tô falando só de vida marinha, isso aqui possibilitou a vida terrestre, mas ela não está sendo representada no gráfico. Entendem o que eu digo, não? Sim. Os animais marinhos continuaram vivendo e produzindo pro amiguinho lá consumir, tá? Daí aqui, ó, teve uma queda tanto no nível de oxigênio quanto uma queda no nível de animais. Então aqui, ó, quase em 250, quase, eu diria que a 220 não, 50 aqui sobe, então para cá, 280 milhões de anos, tá? Eu diria que 260 milhões de anos, eu diria que houve uma extinção, uma era glacial, porque diminuiu a quantidade marinha também. E aí, conforme essa quantidade foi subindo aqui, ó, ela de oxigênio, né, que os que sobreviveram conseguiram fazer, produzir novamente oxigênio, eles foram dando oportunidade para os outros organismos crescerem, né, e surgiu aqui novamente a reposição, diremos assim, de oxigênio que tinha anteriormente na atmosfera, que ficou menor, né, ó. Então, vamos lá. Houve eventos de extinção que reduziram em mais de 50% o número de espécies existentes. Eu acho que houve sim uma extinção aqui, ó, tá? Foi 50%? Mais ou menos, né? Um pouquinho menos que... Mais que 50%. Não sei, tô na dúvida aqui. Mais de 50%, isso. Então, tudo bem. Mas, porque aqui, ó, a gente tem quantos de espécie aqui em média, ó? A gente tinha um, né? Um pouquinho mais de um, tá vendo aqui? E aí ficou em menos de um. Menos de meio. A diminuição na atividade fotossintética foi a causa das grandes extinções? Se a gente colocar uma reta aqui, ó, tá? A gente vê que realmente diminuiu a quantidade de fotossíntese. Tá vendo aqui? A quantidade de organismos continuou para depois cair a quantidade de fotossíntese. Vocês conseguem enxergar se eu colocar uma reta aqui, ó? Sim. Sim. Então, a diminuição da atividade fotossintética foi a causa das grandes extinções. Não, não é a causa. A causa geralmente foi uma era glacial, não sei. Sem oxigênio, acho que aumentaria, não sei. A extinção dos grandes répteis aquáticos no final do Cretáceo, há cerca de 65 milhões de anos, foi percentualmente o maior evento de extinção ocorrido.
Eu acho que sim. Porque a gente não tem tanto réptil. A gente sabe que teve uma há 65 milhões de anos, mas ele não tá falando disso aqui, ó. Eu deixaria essa aqui de lado, tá? Porque ele não tá falando disso no gráfico. Entendem o que eu tô falando? Sim. Sei, pode ser pegadinha. De acordo com o gráfico, está correto apenas o que se afirma em 1 e 2. Ah, errei. Você tinha dito que a 2 estava errada, Pro. Estava errada, pô. A diminuição na atividade fotossintética foi a... Ah, é, verdade. Então é só a 1, né? Refazer. Vamos ver se eu certo. Por que que eu falei que aqui estava errado? A diminuição da atividade fotossintética foi a causa das... Foi a- Não, teve era de Porque- gelo. É, isso aí. Certo. Ufa! Tava certo. Porque a gente teve eras de gelo, né? Não foi só fotossíntese, né? Foi temperatura. Se eu diminuir a fotossíntese, eu vou diminuir a quantidade de oxigênio. Se eu diminuir a quantidade de oxigênio, eu vou aumentar a temperatura, porque eu vou aumentar gás carbônico. Não diminuir a temperatura. Entendem o que eu penso? Não. E que a gente sabe na história é que a gente teve eras de gelo, né? Nas extinções. Ok? Bom, amores, vou sair e a gente volta então mais tarde com o povo da biologia, beleza? Aceita no lobby. Aceito, vou parar a gravação. Tchau, Chuchu.